Olá, pessoal! Vamos iniciar agora mais um episódio do nosso podcast Conversa Legal. Estamos aqui com o nosso convidado, uma presença muito forte no mercado empresarial. Nosso convidado é o Ibne Pinto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e, se possível, por gentileza, se apresente e conte para nós a sua história no ramo empresarial. Bom, é uma satisfação enorme aqui para estar aqui hoje, para termos uma conversa legal, né? Então, eu sou Ibne Pinto, estou no mercado empresarial, assim, eu venho de uma família empreendedora, meu pai já tinha negócios, eu iniciei a minha vida empreendedora em negócios de família, em uma empresa familiar do meu pai, e depois construí aí uma carreira aí estou há mais de 30 anos aí, e fazendo negócios em sociedade, especialmente, né? O meu estilo não é ter negócios sozinhos, até porque eu acho que ter seu sócio é uma pessoa que pode lhe levar a lugares que você jamais chegaria sozinho. Então, dentro dessa filosofia, eu sempre construí negócios em sociedade. Então, hoje, eu tenho 26 unidades de negócios com 28 sócios diferentes. Então, atuo em diversos setores, atuo especialmente, né, tradicionalmente, no mercado de combustíveis, como postos de gasolina. Hoje nós temos 10 postos de gasolina que estão do litoral ao sertão. Nossa atuação é regional, é dentro do estado de Alagoas, mas nós temos postos em Maceió, Barra de São Miguel, São Sebastião, Arapiraca, Santana do Ipanema e Maravilha. Além disso, também a gente atua no mercado de revenda de gás de cozinha, no setor imobiliário. Você começou a falar do setor imobiliário, mas também, né, nós temos uma construtora que especialmente voltada para loteamentos. Agora também com uma nova proposta de investimento imobiliário, de fazer uma empresa para compra de terrenos para futuros investimentos. Além disso, eu também estou no mercado de saúde, com clínica, com laboratório, do esporte de lazer com beach tênis, no mercado imobiliário também com uma imobiliária para locação de imóveis, e saindo aí crescendo cada vez mais. Graças a Deus a gente só cresce, a gente tem se fortalecido aí no mercado, a gente tem uma presença importante hoje. Sim, e a tecnologia, como a gente sabe, ela está expandindo muito no mercado. E, na sua opinião, como as empresas estão se adaptando a essa era digital? Eu já digo que hoje nós vivemos no mundo digital, né? Nenhuma empresa hoje deve se focar somente no analógico. A minha preocupação, eu tenho reuniões semanais com os sócios e com outras pessoas, né, com prospecções de negócios, de tudo, e é sempre uma técnica. Uma pauta fixa nossa é dizer o que é que nós caminhamos em direção ao digital. O que é que nós estamos fazendo? Quais são as nossas ações para transformar o nosso negócio de cada vez menos analógico e cada vez mais digital. Por quê? Porque é a tendência do mercado, né? A gente já sabe que já existe um mundo digital. Nós já percebemos o quanto já existem empresários que que têm o seu cerne completamente digital. Então, já existe um mundo de negócio com relação a isso. Então, o fluxo do dinheiro, né, que é o que o mercado empresarial busca, ele tem fluído do mundo analógico para o mundo digital. E nós temos que ir buscar a nossa participação nisso aí. Então, eu digo e o que eu recomendo hoje para cada um dos empresários que estiverem nos assistindo tenham um foco no digital. Muito cuidado, porque o mundo analógico vai cada dia reduzir o seu tamanho
em comparação a um crescimento, com uma migração do tamanho desse mundo, do tamanho desse mercado, para um mercado digital. Acho que a gente está aqui, a gente está se comunicando e daqui a pouco algo que só chegava, por exemplo, essa informação que nós estamos trocando e conversando aqui, que alguns anos atrás só nos chegaria através de uma televisão, através de uma estrutura pesada, de uma estrutura gigante, hoje com uma estrutura bastante simples a gente consegue se comunicar com o mundo. Mesmo. E a importância da comunicação também nesse mundo tecnológico é muito importante, não é? Qual é a sua opinião para os empresários que estão aí nesse ramo? Como eles devem se comunicar tanto para as pessoas que estão dentro da sua empresa, como para o seu público-alvo? Como que você ajudaria eles de uma forma de se comunicar cada vez melhor? O primeiro ponto que eu gostaria de tocar com você é que, na minha visão, eu acho que nós vivemos num mundo em que a gente pode colocar um estudo de Pareto em cada coisa que a gente fizer. E o que eu digo que 80% dos problemas pessoais e empresariais, eles advêm de algum problema de comunicação. A falta da boa comunicação, ela nos traz um universo muito grande de problema. Eu vou dizer que na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, eu tenho certeza de que se nós conseguíssemos, como namorado e namorada, como marido e esposa, nos comunicar exatamente aquilo que a gente gostaria, a gente praticamente não brigaria, mas a gente sabe que as desavenças conjugais, elas existem, e eu vou dizer que 80% é questão de problema de comunicação. E eu transfiro isso também para o mundo empresarial. Eu vou dizer que dentro das nossas organizações, o cuidado com a boa comunicação, ele é essencial, porque também lá 80% dos nossos problemas advêm da falha na comunicação. E aí agora, como você está falando, nesse mundo mais moderno, nesse mundo mais tecnológico, a preocupação que a gente tem que ter com a comunicação, eu vou dizer que ela é exponencial. Assim como o mundo da tecnologia, da inovação, ele potencializa exponencialmente os negócios, ele também vai potencializar exponencialmente os problemas da comunicação. Então, eu digo que é uma preocupação diária, uma preocupação cotidiana, é de que forma é que a gente deve se expressar para as pessoas. E a gente sabe que a comunicação não é apenas verbal, ela é visual, né? O que é que eu quero, entre aspas, te vender, né? De uma boa imagem, de uma boa conversa, de um bom produto, mas tudo isso ele vem envelopado pela comunicação. Então, mesmo que eu tenha um bom produto, mesmo que eu tenha algo que atenda à sua necessidade, atenda os seus anseios, e ainda mais nesse mundo da tecnologia, da comunicação, que a gente vem, quando a gente vai olhar um pouco, quando isso tudo deu boom, quem é o cara que deu boom nesse processo de tecnologia, de inovação e de comunicação? É um cara chamado, quem? Steve Jobs. É um cara chamado Steve Jobs. Foi ele quem disse, olha, eu estou aqui lançando um produto que ninguém precisa. Quando Steve Jobs lançou o iPod, ninguém precisava de um aparelho para escutar muito. Eu tinha um rádio, mas ele disse, eu estou lançando aqui um pequeno aparelho que ninguém precisa e eu vou criar, as pessoas vão começar a criar um desejo e a partir do desejo isso vai virar uma necessidade. E estou eu aqui de iPhone, né, que é o posterior, quem veio depois e quem fez essa massificação, quem fez esse processo de transformação da sociedade em uma sociedade que antigamente nós criávamos produtos para atender às necessidades das pessoas.
E hoje a gente já tem que pensar em criar produtos que atendam a futuros desejos e futuras, que serão transformados em futuras necessidades. E isso tudo é a comunicação, é a forma de comunicar. Como o Steve Jobs, através da Apple, aliado à tecnologia, aliado à internet, mudou todo o nosso modo de vender, né? Se a gente for pensar de que forma as pessoas viviam há 30 anos atrás, nós vivemos de uma forma completamente diferente. E tudo isso é processo de comunicação. É verdade. Eu acredito que a comunicação ela seja a junção de pequenas moléculas. E o que sejam essas pequenas moléculas? É a maneira como você fala, a maneira como você se porta perante a sociedade. Então, todos esses pequenos passos é o que vão transformar você em um bom comunicador. Não é? Eu já ouvi uma frase que ela diz o seguinte: eu não sou responsável pelo que eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pelo que você entende. Só que eu acredito que isso não é uma verdade, porque se a pessoa não conseguiu entender o que você queria passar, é porque você não se comunicou de maneira correta. Então, a comunicação boa, ela é essencial, tanto no mercado empresarial como em qualquer outro âmbito da nossa vida, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Eu concordo plenamente com você, porque, na verdade, eu vou ser ainda mais contundente com relação a isso que você falou. Dizer, eu tenho que ter menos responsabilidade com aquilo que eu envio de informação na comunicação para outra pessoa, mas eu sou ainda mais responsável com aquilo que a pessoa interpreta do que eu enviei de mensagem. A mensagem enviada, ela é menos importante do que a mensagem compreendida. O mais importante é a mensagem compreendida. Porque se eu lhe disser, amanhã vai fazer um lindo dia. Amanhã vai fazer um lindo dia, para mim pode ser um lindo dia de chuva. Porque eu sou agricultor e eu quero que amanhã vá chover porque é importante para a minha colheita. E você vai entender o quê? Não, amanhã vai ser um lindo dia de sol, porque eu quero ir para a praia. Então, um lindo dia vai depender. Então, a mensagem que vai ser enviada, o mais importante é de que forma que essa mensagem ela é recebida. Então, eu concordo plenamente com você. Bom, você é o principal conhecedor da questão de sociedade, não é? Então, falando sobre sócios, como você acha que é feita a melhor composição de sócios? Como é feita a estratégia ideal para você escolher um bom sócio para a sua empresa? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem cátedra hoje para falar sobre sociedade, pois eu estou há 30 anos vivendo um negócio de sociedade, eu digo, com um grau de satisfação muito elevado com relação a conduzir negócio de sociedade, e eu digo que existe uma palavra-chave. A palavra-chave, quando você for escolher um sócio, chama complementaridade. Então, escolha um sócio que te complemente. Por que escolher um sócio que te complemente? Porque quando eu vou dizer que o mundo normalmente te convida a ter sócios que sejam muito parecidos com você. E eu sempre vou dizer, olha, não tem um sócio parecido com você. Tem um sócio que possa te levar a coisas que você não consiga ter. Eu sempre gosto de dar o exemplo clássico de que, na normalidade, no nosso mundo empresarial, como é que desperta na gente o desejo de ser empresário? Normalmente é por ser uma pessoa comercial, uma pessoa que gosta de venda, que gosta de se comunicar, que gosta de entregar um produto a uma pessoa. E o que é que acontece normalmente? Eu conheço e já acompanhei vários casos de pessoas que são extremamente habilidosos na área comercial, mas que até por serem extremamente habilidosos no tino comercial dele, na comunicação comercial dele, falta a eles uma retaguarda. Qual é a retaguarda? Organização, disciplina,
administração financeira. Isso aí, normalmente, quem é muito bom no comercial tem uma dificuldade enorme em ser disciplinado. Por quê? Porque normalmente são pessoas executoras. A pessoa que é executor, ele diz, não, eu estou aqui para resolver agora, eu tenho que lhe entregar o produto logo. O que é o grande sonho de alguém do comercial? Dizer, eu quero entregar o melhor produto pelo menor preço com a maior rapidez possível. Isso é o sonho do comercial. Mas eu digo que é muito difícil você reunir tudo isso no mesmo pacote. E para isso, muitas vezes eu conheço, acompanhei alguns casos de pessoas que quebraram tendo essa habilidade comercial extraordinária por falta de uma complementaridade. Então, é muito normal que quando o que acontece, os casos mais clássicos, a gente vai procurar, a gente está iniciando nossa vida ali na faixa de 20 e poucos anos, muitas vezes na universidade, e tem um amigo que gosta das mesmas coisas, que gosta de estudar as mesmas coisas, e diz, vamos ser sócios, né? E aí eu digo que esse é um erro básico. Muito cuidado, especialmente quando você vai procurar pessoas que tenham os mesmos gostos, as mesmas vontades e especialmente as mesmas habilidades que você. Se eu tenho, vou dar um exemplo, se eu tenho uma construtora, se eu faço engenharia, eu tenho um amigo que também faz engenharia e diz, pô, é meu melhor amigo. Se ele gostar de mecânica, tem que ser alguém que gosta de física, ou alguém que gosta de química, ou alguém que gosta de estrutura, para poder se complementar. Se você procurar alguém que gosta de mecânica com outro que gosta de mecânica, eles vão terminar fazendo a mesma coisa e eles não somam, né? Que o grande segredo da sociedade é a sinergia, né? Quer dizer, que é quando 1 mais 1 é maior que 2. Então, para isso acontecer, eu preciso de complementaridade. Então, o grande segredo, se você for procurar um sócio, procure alguém que seja diferente de você. No básico do básico, se você se acha uma pessoa muito comercial, procure uma pessoa que tenha mais características de organização, disciplina, de administração e de finanças. E o contrário também vale. Se você é uma pessoa que tem muita habilidade nessa área financeira, de organização e disciplina, procure alguém que seja mais extrovertido, que tenha mais essa habilidade comercial. E acho que o grande segredo da sociedade é a complementaridade, né? Sim. Então, se você é uma pessoa vou dizer, até nessa questão de experiência de gestão, se você tem uma pessoa mais experiente, procure uma pessoa menos experiente. E o contrário também, quando você está começando um negócio, procura alguém que já tenha vivenciado, que já possa lhe dar esse suporte. Então, para mim, a palavra é complementaridade. Sim, ou seja, é a junção de forças, mas não de forças iguais, e sim forças que vão complementar uma a outra, não é isso? Perfeitamente. E aí, Isadora, aproveitando que nós estamos tendo uma conversa legal aqui, com essa minha experiência de mais de 3 décadas aí na vida empresarial, eu terminei criando uma metodologia que hoje é chamada de o melhor sócio do Brasil. E um dos pilares dele, como nós estamos aqui na conversa legal, é o acordo societário. O que eu sempre digo aí nessa constituição de sócios é que eu vou voltar para Pareto para falar em 80%, mas eu vou dizer que até de uma forma conservadora. Vou dizer que normalmente o empresário ele vai construir um negócio, vai constituir um negócio e ele arruma um sócio. Você sabe como é que acontece? Não. Ele liga para o contador e diz, ô, doutor, prepara aí um contrato para mim, um contrato social para mim, que eu estou abrindo aqui com o Fernando uma padaria. Você prepara aí? Prepara aí, depois você manda para assinar. Eu posso assinar pelo Gov, que o cara já é mais tecnológico, né? Já quer assinar pelo Gov e tudo mais. E aí ele está cometendo um dos maiores erros na vida empresarial dele. Por quê? O que é um contrato? Um contrato é um documento
que deve registrar a vontade das partes. E como é que eu vou fazer um documento que deve registrar a vontade das partes e eu ligo para um terceiro e mando ele preparar um contrato? Então, um dos erros na constituição das empresas, especialmente das empresas de sociedade, é de que o contrato social ele não representa a vontade das partes. Por isso, dentro da metodologia do melhor sócio do Brasil, nós temos o acordo societário. O acordo societário é exatamente um documento que registra a vontade das partes. Então, nesse acordo societário pode tudo. Você pode escrever seus compromissos, você pode escrever suas expectativas, você pode escrever tudo que você tiver vontade, porque ele tem que representar a vontade das partes. Mas mais do que isso, ele tem um elemento fundamental, que se chama regra de saída. Ou seja, nós precisamos iniciar um negócio e também nós devemos registrar quais são os fatos ou atos que podem acontecer dentro desse nosso relacionamento que provoquem o encerramento do negócio. Eu vou dizer que isso deveria acontecer, inclusive, nas nossas relações emocionais. Mas é praticamente impossível. Imagine você que é muito jovem, já é casada? Não. Não. Mas então, vamos lá, a Isadora encontrou um rapazinho aí engraçou, deu uma químicazinha, chegou lá, aí tuf, primeiro beijo, aí tuf, beijou, né? Aí disse, peraí, agora vamos sentar sobre regra de saída. E se, o que é que vai acontecer para a gente acabar? Acabou o clima, não pode ser assim. Mas nas relações racionais, em negócios, é fundamental. Eu digo que isso pode ser um diferencial para a longevidade dos negócios. Antes de você iniciá-los, escreva todos aqueles atos e fatos que provocariam que você não tivesse mais interesse em continuar com aquele relacionamento comercial, aquele relacionamento empresarial. Porque assim, tudo dentro dessa metodologia do melhor sócio, uma das nossas afirmações é: isso vai servir para que você possa tomar a decisão de encerrar sua relação racional antes de que essa relação, de que ela provoque um estrago na sua relação emocional. Porque acabe o seu negócio, encerre seu negócio antes de encerrar sua amizade. Porque se você encerrar um negócio e conseguir preservar a amizade, você vai conseguir, talvez, realizar um novo negócio com a pessoa. Mas se você deixar que um negócio vá se estragando aos poucos, e isso vai corroer também a sua relação emocional, a sua amizade, você nunca mais vai ter um negócio com essa pessoa. Então, é importante que assim, todos os negócios estejam acompanhados de um bom acordo societário. E é lógico que o acordo societário ele deve estar validado por um profissional do direito, e aí convida a doutora Isadora para poder, aí quando você for abrir seu negócio, para ratificar e validar aquele seu acordo societário, não é isso aí? É isso aí. No mundo jurídico, ao fazermos um contrato, uma das principais cláusulas são a da rescisão contratual, porque a gente precisa estar seguro de como vai ser conduzido caso futuramente esse contrato não venha a ter um sucesso como a pessoa esperava que tivesse. Então a gente tem que estar muito bem seguro, muito bem assegurado de que quando chegar ao fim daquele contrato, ambas as partes estarão bem assistidas. Perfeitamente. É por isso que todo o nosso acordo societário, que é uma das ferramentas da metodologia do melhor sócio do Brasil, elas devem estar validadas por uma assessoria de um profissional do direito. Na nossa sociedade, foi enraizado de uma forma muito errônea o que é a presença de um grande líder, né? As pessoas elas têm o costume de achar
que um grande líder é a pessoa que impõe, que manda e que hierarquicamente está tão superior a você que não há como ter essa conexão entre o líder e a sua equipe, ou entre o líder e o seu público-alvo. Mas, na verdade, a gente sabe que a presença de um grande líder é, na verdade, aquele que, através do seu exemplo, consegue gerenciar as demais pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, um grande líder é a figura como você se enxerga e como você faz com que as pessoas que estão ao seu redor se enxerguem através de você. Para você, o que é a figura de um grande líder? A figura de um grande líder é aquele que realmente ele inspira as pessoas. Acho que o líder tem que ser inspirador. Um líder ele tem que fazer com que as outras pessoas coloquem suas energias, coloquem a sua visão direcionada para os objetivos dele. E aí eu vou dizer que quem é o meu líder inspirador? O meu líder inspirador é aquele que conseguiu constituir a organização empresarial mais longeva da história da humanidade. Nós temos um líder chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele chegou para mudar a história da humanidade quando ele virou de cabeça para baixo todos os conceitos. E eu tenho que o líder, ele tem que ser um líder servidor. A primeira, eu digo, Jesus Cristo, e eu absorvi isso como princípio para a minha vida, de que a minha forma de liderar, ela é baseada em 2 verbos, amar e servir. Então, nós estamos aqui, eu digo que nosso papel dentro desse mundo chamado Terra e entre todas as nossas relações, que sejam relações sociais ou empresariais, elas devem ter como base esses 2 verbos, amar e servir. Então, na minha forma de liderar, eu estou aqui para amar e servir. É isso que eu faço todos os dias da minha vida. Eu estou amando e servindo. Então, acho que foi essa mudança de paradigma de que antes de Jesus Cristo, o líder era alguém que dava ordens, que impunha. E ele chegou e disse, não, se você quer ser o primeiro, que você seja o último. Se você quer servido, que você vá servir primeiro. E eu acho que isso eu incorporei bem durante a minha vida e eu isso continuo fazendo todos os dias. Então, para mim, o líder é alguém que inspira, é alguém que ama e é alguém que serve. É isso aí. E também é a maneira como você se enxerga, não é? Eu acredito que se você se enxerga como uma pessoa que não merece respeito, consequentemente você não vai ser respeitado. Mas a partir do momento que você se enxerga como uma pessoa capaz, que está ali por méritos e capacidade, então você consegue exemplificar para as outras pessoas que elas também podem. Então é assim que é feita uma boa liderança e um bom convívio, tanto dentro da sociedade empresarial como fora também. Perfeitamente. Eu digo que quando a gente faz o estudo da administração, então dentro de uma organização, a gente tem as relações de linha e as relações de staff ou de assessoria. E eu vou dizer que as relações de linha, elas são aquelas relações que estão diretamente relacionadas ao que nós chamamos de core business de uma empresa. Core business é nada mais, nada menos do que o seu negócio principal. Então, para mim, eu vou colocar isso para dizer que amar e servir são o core business de uma empresa. E o respeito está ali na linha de assessoria. O respeito ele é muito importante. Eu vou dizer que ele tem que estar também impregnado nas pessoas como um valor organizacional. Porque a gente não consegue amar e servir sem respeitar. Então, o respeito vai estar ali lado a lado, com um valor imprescindível dentro da organização. Sim, a clareza, a humildade também, da forma como se impor, é muito importante isso para uma boa liderança. Eu vou dizer,
modernamente, nós temos um conceito chamado governança corporativa. E governança é transparência, é fluxo de informações, é você abrir o seu coração, abrir seus números e abrir a sua organização para as pessoas. Então, a governança corporativa, ela também, que é um conceito mais moderno, ela também nos ajuda a solidificar esses conceitos que nós estávamos falando anteriormente. Bom, e no ramo empresarial, a gente sabe que também existem possibilidades de crises. Em uma época dessa, que é uma época muito complicada de lidar, como você ajudaria aos outros empresários a se portar em uma época de uma crise empresarial? Eu vou dizer que, sim, primeiro eu gostaria de contextualizar para dizer que nós, empresários brasileiros, nós somos heróis, porque nós vivemos num mundo empresarial com insegurança jurídica, nós somos muito frágeis com relação às relações com o governo, e nós não temos uma instabilidade política também no país. E isso também nos leva a ter uma instabilidade no ambiente de negócios, né? A gente não tem apesar de a gente hoje já ter dado alguns passos como independência do Banco Central, mas, por exemplo, nós estamos vivendo um momento aí em que o atual governo ele tem batido no Banco Central e não se pode. O Banco Central é um pilar muito importante na estrutura da economia do país, e o papel dele realmente precisa ser exercido com independência. Mas a gente também tem alguns outros fatores mundiais. Eu digo, a gente recentemente passou por uma pandemia, em que a pandemia mudou o ambiente empresarial como um todo. Eu vou dizer que em algumas atividades ela foi um furacão que passou destruindo tudo, né? E nós estamos tendo sempre que nos reinventar. Mas quando você diz, olha, eu digo, a primeira palavra, quando você fala em crise, de o que é que eu posso deixar de um recado de quem já está há bastante tempo no mercado, é dizer, a primeira palavra do dicionário do administrador deve ser planejamento. Então, o que eu digo e eu vou voltar para Pareto, eu vou dizer, o administrador que estiver em funções estratégicas, ele deve passar 80% do seu tempo planejando e 20% executando. Então, planejamento deveria ser a primeira palavra do dicionário do administrador. Então, e aí eu vou transcender isso para qualquer outra profissão. Então, planeje muito, dedique grande parte do seu tempo, grande parte da sua energia com planejamento. É interessante que eu vou falar que eu tenho um mentorado em que ele me disse isso um dia, dizer, bicho, depois que a gente começou o nosso processo de mentoria, eu descobri uma coisa, que o remédio para a minha ansiedade é o planejamento. Então, o planejamento ele é remédio para muitas coisas, é remédio para a ansiedade no nosso dia a dia. Por quê? E por que é isso? Porque o planejamento, quando eu faço planejamento, eu começo a enxergar mais os cenários. E a ansiedade ela vem de onde? A ansiedade vem da incerteza de eu não conseguir enxergar o cenário. Então, o planejamento combate a ansiedade. A ansiedade é a grande doença do momento, né? A gente sabe a ansiedade e que isso, muitas vezes, isso descamba até para uma depressão, né? Quando ela se torna mais grave. E eu digo que essa é a melhor forma de combater a ansiedade é o planejamento. A primeira palavra do dicionário do administrador deve ser planejamento, porque isso
com certeza vai ser um instrumento muito importante para ele garantir o sucesso e a longevidade dos seus negócios. Eu concordo totalmente, porque a ansiedade ela é justamente a insegurança do futuro. E quando você tem um bom planejamento, obviamente que você não tem como ter a certeza do que está por vir, mas você tem uma segurança de que caso aconteça algo que não estava ao seu esperar, você tem ali um plano. Então você tem um plano A, que é o que você deseja executar, mas caso ele não seja funcional, você também tem ali um plano B, uma reserva. Então você sabe como se portar diante de fatores externos que possam acontecer ali durante a sua atividade. Então o planejamento com certeza é essencial para uma boa sociedade ou qualquer outro ramo empresarial. Então vamos extrapolar e dizer para cada um que nos está ouvindo agora, que estão nos assistindo agora, para dizer, olha, também você aí muda o teu dicionário, apaga lá e diz, ei, a primeira palavra tem que ser planejamento. É verdade. A gente sabe que a construção de uma marca, de um produto ou até mesmo de uma empresa, ela não nasce da noite para o dia. Como falamos anteriormente, ela precisa de um planejamento. Mas como é feita a construção de uma marca ideal desde o princípio? Quais são as suas dicas para quem vai iniciar agora no ramo empresarial? Eu vou dar 2 dicas para que você construa uma marca forte. Comunicação e coerência. Então eu vou dizer daquilo que nós já colocamos aqui, dizer, tenha muito cuidado com aquilo que você comunica. A mensagem que você vai enviar, mas principalmente a mensagem que as outras pessoas vão receber de você. E o segundo seja coerente. Não abra mão dos seus princípios. Tenha respeito pelas pessoas. Cumpra com aquilo que você prometeu. Se você cumpre o que prometeu, você vai construindo, pouco a pouco, uma relação de confiança com cada um dos seus clientes. Não só com seus clientes diretos, com seus clientes indiretos, até com a sociedade em geral, né? Porque toda a sociedade é seu cliente. Construir uma marca forte não é necessário de ser diretamente com seus clientes. A marca forte ela vai estar relacionada a tudo que uma sociedade que está ao teu lado enxerga de você. Então, se você disser comunicação, coerência e construção de uma relação de confiança. E eu vou dizer outra coisa, quer dizer, nem sempre a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente prometeu. E eu vou dizer, Isadora, no momento em que você descobrir que por algum fator externo à sua vontade, aquilo que você tinha combinado, aquilo que você tinha prometido para qualquer pessoa, você não vai cumprir, renegocie. Sempre dá tempo de renegociar. Renegocie no momento em que você descobre que não vai conseguir entregar aquilo que você tinha acordado. Não deixe que o outro descubra que você não vai entregar antes de que você seja a pessoa a comunicar a ele aquilo que não deu certo, por que não deu certo e qual a renegociação que você quer colocar na mesa. Porque isso vai aumentar a sua relação de confiança com o outro agente. Sim, com o público-alvo, né? Então, é a importância da readaptação. É você estar propício a saber que mudanças vão ser necessárias em algum momento e você entender estrategicamente como fazer essas mudanças, não é? Exatamente, porque nem sempre aquilo que você, nessa construção de uma marca forte, que a marca forte não é apenas a sua empresa. Você é uma marca que você constrói também. Então, nem sempre aquilo que você gostaria de entregar, você vai poder entregar. Mas, se você renegociar, está repactuado. Você não, entre aspas, você não deve mais. Eu tenho que entregar 10 copos a você. Aconteceu que no transporte
você quebraram alguns copos no trajeto entre a indústria e o seu comércio. Mas você sabe que naquele dia a pessoa só vai receber 6 pessoas e você tem 6 copos para entregar. Você pode ligar e dizer, eu não vou receber os 10 copos, mas você está recebendo um jantar para 6 pessoas. Os 6 copos eu vou conseguir entregar. E se você não tiver, eu digo, compre de um concorrente e entregue ao seu cliente. Porque ele vai ficar muito satisfeito com isso e vai aumentar essa relação de confiança e vai contribuir na construção de uma marca forte. Perfeito, perfeita colocação. Como já falamos anteriormente, a tecnologia ela está cada vez mais expandindo nas empresas e a importância de estarmos se adequando a ela. Então, quais são as suas dicas para ter uma presença forte digitalmente? Ou seja, o marketing digital a gente sabe que é de extrema importância para expandir uma marca. Então, quais são as suas dicas nesse ramo digital para o marketing? A primeira coisa é dizer, você precisa fazer marketing digital. Por quê? Porque nós estamos num momento de migração de um mundo físico, do mundo analógico para um mundo digital. Então, você precisa ter uma presença digital. Você, como empresa, precisa ter uma presença digital no marketing. Você, como pessoa, precisa ter uma presença digital no marketing. E o segundo é dizer, olha, muito cuidado em não querer exercer atividades nas quais você não seja especialista, naquilo que você... Tudo se concentre naquilo que você é melhor. Então, cuidado, porque eu acho que hoje, para mim, o marketing digital deve ser exercido por especialistas. Na minha empresa, eu contrato um especialista em marketing digital para poder fazer isso para mim. Porque eu não tenho... eu vou voltar na questão do sócio, ou a marketing é um parceiro, né, que você traz para dentro da sua empresa, de você fazer complementaridade. Aquilo que eu não sou bom, eu terceirizo para alguém que seja melhor do que eu. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sou bom em tudo. E é o princípio da sociedade. Quando eu enxergo que eu não sou bom em tudo, eu vou arrumar um sócio que seja melhor do que eu para exercer algumas atividades. O marketing digital é uma dessas. Normalmente não é um sócio, mas é uma empresa contratada, é um parceiro que vai fazer um marketing digital para o seu negócio. Então, para mim, tenha presença nas redes sociais, faça um processo de migração da mídia analógica para a mídia digital, lógico, com parcimônia, isso existe um time que por ser um mundo novo, é um mundo de muita tentativa e erro. É um mundo que, o mundo do digital, ele ainda é um mundo desconhecido. Então, é muito provável que eu cometa muito mais erros no mundo digital do que no mundo analógico. O mundo analógico, ele é conhecido, então ele é mais fácil de você fazer aquele de 1 mais 1 é igual a 2, e eu saber de causa e consequência. A consequência, ela é muito mais lógica no mundo analógico do que no mundo digital. Nem sempre aquele se aplica para uma pessoa, se aplica para outra. Então, é um mundo diverso de tentativa e erro. Então, para mim, é muito recomendável, de que é imprescindível hoje dentro dos negócios uma presença no marketing digital e que ela seja feita por especialistas. Isso. Tudo que é novo gera um receio, né? E com a tecnologia não seria diferente. Mas como foi dito, imprescindível hoje em dia que tanto as marcas como nós também estejamos presentes cada vez mais nesse âmbito da rede social. Porque é através dele que você consegue uma maior visibilidade para que as pessoas conheçam quem é você e qual é o seu produto, qual é a marca que você quer levar para as pessoas e para o seu público-alvo. Com certeza, seu posicionamento é muito interessante, porque o marketing digital, ele exponencializa, né? Então, assim, tudo que aquilo... Se no analógico eu vou lá e eu tenho um outdoor
onde passam 1.000 pessoas por dia naquele local e tem uma interação passiva com relação àquele marketing, eu, na rede social, com o mesmo custo, eu provavelmente vou atingir 1 milhão de pessoas. Então, é exponencial a atuação do marketing digital. Sim. Bom, então eu já gostaria de agradecer novamente a sua presença. Foi um bate-papo muito bom, muito esclarecedor, tanto para as pessoas do ramo empresarial, como para quem também não é, ou para quem busca ser. Então, muito obrigada pelas suas dicas, pelos seus conhecimentos. Espero que o senhor esteja aberto para voltar mais vezes, para que a gente possa dialogar cada vez mais sobre esse mercado que é tão amplo. Quais são as suas considerações? Primeiro, eu gostaria de dizer que a conversa foi bem legal mesmo. É verdade. Realmente Fazendo jus ao nome. O segundo é dizer, me siga na minha rede social, né, o Instagram, o melhor sócio do Brasil. Acho que eu tenho tentado deixar um legado de conhecimentos para que outras pessoas possam viver a minha experiência, aplicar no seu negócio e fazer com que eles sejam mais longevos e mais sucesso. E também dizer que eu acho que todo mundo tem um propósito na vida. E a minha inspiração é uma pessoa chamada Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que você não pode passar na vida de uma pessoa sem deixá-la melhor ou mais feliz. Então, o que eu peço aí a cada um de vocês, se me encontrar em qualquer lugar na minha vida e eu não estiver cumprindo o meu propósito, podem puxar minha orelha, podem chamar minha atenção de que eu não quero sair desse meu trilho de caminho que eu pretendo percorrer durante toda a minha vida. Muito obrigado. Excelente, muito obrigada. Valeu.